Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas, e voltamos aqui para mais um vídeo falando sobre o manual do julgamento do boi. Então é isso, vamos para nossa segunda parte aí, onde a gente vai destrinchar a parte aí da condução do boi até as faixas. Saber o que é que a gente pode fazer ou não para não acabar levando aquele zero sem querer querendo, viu? Então vamos lá. Item 3. Após a saída total do boi do brete, a dupla o deve posicionar imediatamente para correr, não sendo permitido tomar a frente do mesmo. Não é permitido tomar a frente do boi. Vamos lá, letra A. Entende-se por dificultar a passagem do boi quando o bovino estiver totalmente fora do brete, buscando passar pelo lado certo, e os dois vaqueiros estiverem à sua frente. Ou seja, estando pelo lado certo, os dois competidores não podem ficar na frente do boi. Caso isso aconteça e o boi retorne, será julgado como zero. Então vocês sabem que lá no brete tem uma faixa de tolerância onde o animal tenta passar, e se os vaqueiros dificultar essa passagem, o juiz pode dar esse boi como zero, beleza? Letra B. Serão considerados zero os casos onde o puxador adianta seu cavalo momentos antes do boi sair totalmente do brete, fazendo com que o bovino saia para o lado contrário. Letra C. Dentro da faixa de tolerância, o boi só poderá se virar uma vez para o brete. Entende por se virar quando o boi gira 180 graus em relação à linha imaginária do brete ao curral de espera. Ou seja, o boi está aqui para seguir para a pista, e aí se ele se virar totalmente de frente para a cancela, ele só pode fazer esse giro uma vez, ok? Letra D. Caso o boi vire mais de uma vez em direção ao brete, a dupla deverá deixar o mesmo livre, pois será concedido um boi de retorno para os competidores. Ou seja, ele não saiu lá daquela faixa de tolerância e ele se virou mais do que uma vez, esse boi pode dar retorno. Beleza? Letra F. Se por algum motivo o locutor ou o juiz não perceber que o boi virou mais de uma vez para o brete dentro da faixa de tolerância e a dupla correr, o mesmo será julgado normalmente. Então, falhas humanas acontecem. Se o juiz ou o locutor não perceber, esse boi pode continuar e ele será julgado normalmente. Beleza? Letra G. Se o locutor mandar deixar o boi sob a alegação de que ele rodou mais de uma vez dentro da faixa de tolerância e o vaqueiro insistir, vamos lá. Caso seja comprovado que o boi rodou mais de uma vez, independente do resultado, o boi será zero. Vamos lá. Segundo caso. Caso seja comprovado que o boi não rodou mais de uma vez, o boi será julgado normalmente. Aí vamos lá. Item 4. Passando da linha de tolerância e antes da primeira faixa de pontuação, qualquer mudança de sentido do boi a partir de 180 graus em relação à linha imaginária do brete ao curral de espera, o mesmo deverá ficar livre e a dupla irá para o retorno. Então vamos entender mais aí pela frente. Letra A. Para ter o direito ao retorno de que trata o item 4 deste manual, os competidores não podem, vamos lá, A. Tomar a frente do boi antes que o mesmo pare bruscamente, riscar. Isso se o boi estiver do lado contrário. Por exemplo, se o boi está indo no lado certo e esse boi não frear, você não vai tomar retorno. Agora, se o boi for do lado contrário, e aí você pode impedir essa passagem do boi, é dever seu. Vamos lá. Outro item. Tocar o boi em qualquer parte que não seja o protetor de cauda do mesmo, salvo se for para evitar a queda do competidor ou que seja um caso involuntário, pode. Caso contrário, você não pode topar de jeito nenhum no boi, a não ser que seja só pelo protetor de cauda. B. Na tentativa de retornar o boi até a primeira faixa de pontuação, usando o protetor de cauda como apoio, faz necessário observar que
Caso o boi caia na tentativa do vaqueiro em retorná-lo, o boi será retorno. Em caso em que o vaqueiro, puxador ou estereiro, para retornar o boi, pegue no pescoço do cavalo, será considerado o boi puxado e automaticamente julgado como zero. Essa daqui, galera, já acontece muito. E vamos lá. Havendo queda ou tope involuntário de qualquer um dos cavalos em qualquer parte da pista de competição e em qualquer momento da apresentação, o boi será julgado da maneira que ficar. Por exemplo, eu já vi várias... Eu, sinceramente, no meu ponto de vista, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse item aqui. Se o cavalo cair e o boi prosseguir e ele passar das faixas de pontuação, ele vai ser dado zero. Agora, se o cavalo cair e o estereiro conseguir retornar esse boi, vai ser retorno. Vaqueirão, eu acho assim, a gente tem que ser sincero. Se o cavalo caiu, o vaqueiro caiu, tem que dar um retorno ali naquele boi. Porque como é que vai dar prosseguimento? Eu acho assim, eu não concordo com essa parte. O animal caiu, o cavalo caiu, o vaqueiro caiu, o boi automaticamente tinha que ser retorno, na minha opinião. 6. Se em qualquer parte da pista de competição, desde a saída do brete até a primeira faixa de pontuação, o boi investir, brigar contra os cavalos, a dupla o deve deixar livre e consequentemente terá o seu direito de retorno. Mas vamos lá, caso a dupla insista no boi que brigou e o puxar, o mesmo será julgado. Por exemplo, aquele boi investiu em vocês, mas vocês querem correr aquele boi, pode correr. E se vocês puxar, aquele boi vai ser julgado normalmente. Vamos lá. 7. Se o boi cair sozinho, sem ser puxado, durante a corrida, desde a saída até a primeira faixa de pontuação, a dupla terá direito ao retorno. Então quer dizer que o boi pode cair e terá direito ao retorno, já o cavalo pode cair e não terá direito ao retorno. Eu não entendi. Eu acho assim, que deveria ter esse respeito aí com os animais, com os cavalos e com os vaqueiros, beleza? Olha lá, letra A, né, desse 7º item. Os casos em que o cavalo parte antes do previsto, no caso roubar, né, e o vaqueiro forçar a queda do boi, este será julgado de maneira que ficar. Ok, eu acho que vocês entenderam, né? Aí vamos lá para o 8º item, 8º e último. Caso o vaqueiro, após a autorização do locutor, autorize a saída do boi e a pista esteja ou venha a ficar ocupada durante a apresentação, do brete até a segunda faixa de pontuação, deverá o juiz dar o retorno. Bom, vaqueirama, já saiu um vídeo meu, acho que foi lá no Parque do Rancho Dona Nelly, e aí foi até com o vaqueiro do Amaral, ele estava correndo e tinha um boi na pista. Só que aí continuou dando prosseguimento, ele puxou o boi, infelizmente ele não fez valer e o boi foi julgado como zero. Então mesmo com ficou a critério do juiz, né? Mas aí como o puxador ele acabou puxando esse boi, deu continuidade no julgamento, beleza? Vaqueirama, e foi isso, essa segunda parte desse vídeo, né, falando sobre da condução do boi até as faixas. E o nosso terceiro vídeo vai ser falando sobre da validação da queda do boi. Esse aqui eu quero ler direitinho e tentar explicar ao máximo para vocês, beleza? Esse foi o vídeo, brigadão aí pela audiência. Se você gostou, achou importante esse vídeo, compartilha aí nos grupos de WhatsApp aí de vaquejada que vocês têm, beleza? Acho que todo mundo merece essas informações. Valeu!